vim falar sobre uma das minhas práticas favoritas da leitura e o porquê de fazê-la. Eu estou falando da releitura de livros. Qual o sentido de você reler uma história que você já conhece? Aqui no vídeo que eu vou te explicar direitinho, me chamo Ivna e você está no Ivna Página. Aqui a gente fala sobre livros, de modo geral. Essa aqui é a minha rede social e você já sabe, né? Curte, compartilha o vídeo e vamos começar. Bem, começando por mim, eu amo reler livros. Tem uma explicação nisso, mas o livro que eu mais reli durante toda a minha vida foi Orgulho e Preconceito. Eu li pela primeira vez, eu tinha 14 anos, hoje eu tenho 32, e todos os anos da minha vida desde então eu li pelo menos uma vez essa história. E a graça da releitura está no você mudar a fase da sua vida. Como assim? Pera, eu vou explicar. A Eve que eu era aos 14 anos não é a mesma Eve que eu sou agora. Então, eu tenho uma perspectiva de vida, uma visão de mundo, uma realidade totalmente diferente de quando eu tinha 14 anos. E assim acontece em todos os anos da minha vida. Eu estou vivendo novas fases, conhecendo novas pessoas, experimentando maneiras de ver o mundo com outros olhos. Então, eu acredito que na releitura a gente visita essa história com esse olhar, um olhar diferente. Eu sempre tive essa facilidade em rever as coisas, tá? Minhas séries favoritas eu vejo milhões de vezes, filmes então nem se fala. Eu escuto as mesmas músicas a vida inteira praticamente, mas é porque eu gosto de estar revisitando aquilo que eu admiro. Eu tenho prazer nessa sensação de ver aquilo com os olhos do agora. Eu vejo algumas pessoas criticando quem faz releitura e dizendo que o mundo tem muitos livros para serem lidos e você fica se apegando à mesma história. E eu até concordo em ponto, no sentido de o mundo tem muitos livros, mas o resto eu discordo um tanto. Por quê? Vou dar um exemplo. A primeira vez que eu li Quarta Asa, eu não gostei. Eu dei nota 2 no Scooby e falei nas minhas redes sociais que eu não tinha gostado daquele livro e tudo. Passei por essa mudança do meu gostar, que acontece na vida de qualquer pessoa. Você muda a perspectiva, o olhar sobre a vida. E hoje eu adoro romantasia. Eu estou atualmente fazendo a releitura de todos os 3 livros e eu estou adorando. Eu estou me divertindo tanto. Então, às vezes, um livro que você não gosta em determinado momento da vida, em outro vai lhe fazer total sentido e vai casar com o momento ideal, vai ser um livro que você vai ver por outra perspectiva. Então, até eu custo um pouco a dizer assim, eu não gostei desse livro, porque às vezes pode ser uma fase que você está passando, que naquele momento não é o tipo de livro para você. Mas você não sabe se daqui a 2, 3 anos você não vai começar a gostar desse tipo de livro. E além de Quarta Asa, tem diversos outros livros que eu não gostei em determinado momento, ou que quando eu comecei a ler, eu disse: esse livro não é para o momento que eu estou agora. Eu não vou gostar se eu continuar, vou deixar para depois. E dito e feito, o deixar para depois fez com que eu gostasse da obra 1000 vezes mais. Até mesmo já aconteceu de livros que eu tinha gostado muito, quando eu reli, eu disse: nem é tudo isso. Mas, para o momento que eu estava vivendo, era o tipo de literatura que eu estava precisando. Então, quando você relê obras literárias, ou até mesmo quando você reassiste filmes, assim, com um grande espaço de tempo, eu não falo de ler o mesmo livro todos os anos. Você não precisa fazer isso. Mas aquele livro que você, no ensino médio, disse: não gostei. Será que hoje não seria uma leitura boa para você? Ou aquele livro que quando você era muito jovem, você disse assim: isso aqui não é o tipo de livro que eu vou gostar. E você pegando ele agora, será que você não veria ele de uma outra forma? Eu sei que não é todo mundo que todos os anos tiram para estar relendo livros. Eu faço isso com muita frequência. Eu amo fazer releitura, amo, amo. Sempre, todos os meses eu releio pelo menos 2 livros, assim. Eu digo, vou reler esse. Porque eu adoro esse olhar diferente. Mas não é todo mundo que gosta. Então,
o que eu posso lhe recomendar é tire pelo menos uma vez no ano para reler alguma obra e você vê aquele mundo com um novo olhar. Gente, a maturidade, a vida, o meio, tudo faz sentido na hora que você está lendo. Outra experiência muito bacana de releitura é com audiobook. Eu amo audiobook. É um recurso que eu utilizo bastante, principalmente em livros que são mais tranquilos de serem lidos, como por exemplo, a série de Bridgerton. Eu já ouvi uns 4 anos atrás, ela completa em audiobook. Eu escutava indo para o trabalho, quando eu estava voltando do trabalho, às vezes eu em casa, vou tomar banho, e eu botava ela para ficar ouvindo. Eu ouvia a série completa. É a mesma coisa da experiência dos livros? Claro que não, mas é uma ótima experiência. Ano passado eu estava ouvindo O Exorcista e lendo ao mesmo tempo. Aí, por exemplo, eu tinha que fazer alguma coisa no computador. Só que essa coisa não precisava da minha atenção. E eu botava o Exorcista para ouvir, né? Eu coloquei até na Alexa, lá do meu quarto, para tocar. Simplesmente, gente, eu fiquei aterrorizada em dado momento, porque mudavam até as vozes. Não. E eu fiquei, meu Deus. Aí eu saí, Alexa, desligar, porque me deu muito medo de ouvir aquele livro. Então foi uma experiência muito legal. Aqui no Brasil a gente não tem tantos ainda, mas a Audible já tem em alguns dos livros do seu catálogo, que é aquele audiobook mais elaborado, que você tem o som da palma, você tem os passos, o abrir de porta. Eu amo essa experiência imersiva. Em alguns livros em inglês você vai ter esse catálogo muito maior, porque lá eles têm uma gama imensa, mas estão todos em inglês. Porém, se você consegue ler inglês, é uma grande experiência, recomendo demais, principalmente livros de fantasia. Eu estava ouvindo. Ano passado, eu ouvi o de Quarta Asa, e, gente, até as asas do dragão batendo. Assim, parece que você está com um filme na TV e você não está olhando para ela. É muito legal. Aí, para concluir, que esse era para ser um vídeo rápido, era só para falar, porque muitas vezes no decorrer dos vídeos eu falo: Isso aqui foi uma releitura, isso aqui foi uma releitura dos livros escolhidos, mas eu sou assim, eu gosto muito de reler histórias. Eu acho, assim, grandes experiências em cada momento. E engraçado, por exemplo, Crepúsculo, eu não reli tantas vezes, mas às vezes que eu reli, eu lembro de cada uma delas. Por quê? Porque foi em determinado momento, estava acontecendo determinada coisa na minha vida. Então, toda vida que eu volto para essas páginas e eu dou de cara com essa história, eu vou lembrar de determinados momentos meus que eu vivi e que foram muito legais. E eu acho que essa experiência nostálgica é muito gostosa de se ter ao se estar lendo um livro. E é isso, só posso recomendar que releiam livros, principalmente os favoritos, e depois eu venho aqui e falo de alguns livros com vocês. Tchau!